Lula resolveu visitar uma companheira alvo de lawfare. Sim, estamos falando da Cristina Kirchner. E parece que o Milei não curtiu muito a ideia. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão no Meteoro. Vamos lá, eu admito que eu tava curiosa, sabe? O Lula vai visitar, não vai visitar, porque faria todo o sentido do mundo o Lula visitar, mas é óbvio que a direita vai usar isso pra atacá-lo. Visitou. Visitou. E eu tive uma discussão no meio-dia, tive uma discussão não, ele colocou uma opinião uma divergente, né? O cientista político Aldo Fornazieri estava defendendo que ele acha essa visita do Lula a Cristina Kirchner desnecessária, porque quando ele está preso, segundo o Aldo, a Cristina não o visitou. Mas eu acho, Sofia, agora que o Brasil vai assumir a presidência do Mercosul e tem também a gerência do BRICS, eu acho que a gente tem que unir o nosso campo político, sobretudo porque vai ter eleições agora em países latino-americanos e corre o risco da extrema-direita crescer mais, né? Não ficar só no Milei. E a gente tem que reforçar todos os aliados possíveis. A Cristina está sofrendo um processo judicial que tem bastante semelhança com a Lava Jato. E aí eu quero trazer a primeira notícia do Brasil de fato que está aqui, né? Lula visita o presidente do Paraguai e Cristina Kirchner na Argentina. Milei fica isolado em cúpula marcada por tensão. Jornalista espera clima frio na cúpula do Mercosul e desconforto do presidente argentino com a ida de Lula ao país. A cúpula do Mercosul, prevista para os dias 6 e 7 de julho em Buenos Aires, na Argentina, acontece em meio a um clima de tensão entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei. Segundo a jornalista Érica Jimenez, em entrevista à Conexão BDF da Rádio Brasil de Fato, Lula não pretende se encontrar com o mandatário argentino, mas acabou se encontrando, com quem mantém uma relação marcada por declarações ofensivas por parte de Milei. Lula já fechou que ele não vai se encontrar em uma reunião bilateral com Milei, com o presidente do país que ele visita. Isso é muito estranho também. Eles têm uma certa atenção, sobretudo para Milei, pelas coisas que ele disse sobre Lula, quem chamou de comunista e outras coisas, relata Jimenez, diretamente de Buenos Aires. Durante a manhã desta quinta-feira, Lula participou de um café da manhã com o presidente do Paraguai, Santiago Penha, o que também reforça o isolamento do Milei dentro do bloco. Agora Milei fica sozinho nessa ideia de tornar mais liberal o Mercosul, comenta a jornalista. Ela lembra ainda que os acordos recentes do governo argentino com países da Europa como Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein não têm força suficiente para compensar a falta de alinhamento com os vizinhos sul-americanos. A expectativa em torno do comportamento do presidente argentino é de frieza. Pode ser que seja bom, mas frio, ou uma loucura, não sabemos muito bem como vai agir o presidente da Argentina, mas é certo que eles não se dão, avalia a especialista. A gente tem a visita a Cristina Kirchner, que o Brasil de fato também relata. Visita de Kirchner é gesto de solidariedade em meio à perseguição política. Por outro lado, há um gesto político de solidariedade, como classifica a jornalista, vem justamente do encontro de Lula com a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, com quem o brasileiro compartilhou mandatos presidenciais em anos anteriores. Kirchner cumpre prisão domiciliar após ter sido condenada por corrupção no caso conhecido como Vialidad, decisão considerada controversa por setores progressistas do país que falam em perseguição política. Ele não vem como governo a visitar Cristina, mas como amigo, explica Jimenez, conforme o anúncio do presidente feito nas redes sociais. Apesar da autorização da justiça para o encontro, a visita ocorre sob forte vigilância. A polícia tem fechado a quadra toda dela. É muito difícil porque a situação também é violenta nesse momento, relata. A ex-presidente orientou seus apoiadores a não comparecerem na porta da sua casa. Ela não pode sair do seu apartamento, da sua sacada, e também não pode fazer nada para atrapalhar os seus vizinhos. É muito complicada a situação da Cristina, analisa a jornalista. Ela vê a visita de Lula ser olhado como muito importante para o país. Então, meus caros, rolou esse desconforto. E aí, Sofia, eu queria justificar um pouco mais esse desconforto. Eu tava no último Natal vendo o Instagram da Economist, e o Javier Milei sendo retratado como um exemplo de gestão econômica. O cara que está destruindo o Estado argentino, que já estava todo esfrangalhado depois do peronismo,
é visto como o baluarte aí da boa gestão econômica. E olha esse título da Folha de São Paulo. Lula defende tarifas do Mercosul, Milei fala em liberdade juntos ou sozinhos. Além da Economist, que é uma revista centenária, a gente tem a Folha de São Paulo, que é um jornal de mais de 100 anos no Brasil, fazendo propaganda aberta para o Javier Milei. E não é, isso aqui nem é um artigo de opinião, é uma reportagem sobre os encontros que estão acontecendo em torno do Mercosul. Aliás, como o Milei é um cara antipático, né? Essa daqui é a foto oficial, gente. Olha como ele é muito bem quisto pelos companheiros latino-americanos. É o monarca da política, né? Por que será? Inacreditável. E aí, mas aí a Folha não fica só no factual. Ela traz, por exemplo, uma coluna da Cecília Machado, economista-chefe do Banco Bocom BBM e professora do Departamento de Economia da PUC-Rio, as virtudes do ajuste fiscal da Argentina. Isso é muito sério, tá, gente? A gente O tem uma jornalismo propaganda imparcial. imparcial. É o maior defensor da economia argentina, é o Jornal de São Paulo. Cara, é assim, tá tudo errado. E enquanto a Folha tá mostrando assim o Milei com os seus princípios, que assim, de fato, nominalmente, o PIB da Argentina cresceu ao mesmo nível de 2011. Mas as pessoas estão perdendo seus empregos públicos e a população de rua aumentou. A economia real não melhorou para ninguém lá. Tá tudo em frangalhos. Tanto que o Le Monde Diplomatique especula se os argentinos vão se rebelar contra a gestão Milei. Eles colocam aqui: a motosserra da austeridade do presidente Javier Milei restabeleceu os equilíbrios macroeconômicos da Argentina a custo da contração do consumo popular e o aumento da dívida pública, sobretudo junto a credores internacionais. Quais são os reflexos desse processo em termos de contestação popular? Vizinho, vizinha, não seja indiferente. Enquanto a noite portenha avança, algumas vozes ecoam nas esquinas das avenidas Corrientes e Medrano, no centro de Buenos Aires. Um punhado de moradores do bairro se reúne nesta noite de outono para um cacerolazo. A ideia é simples: fazer um barulho batendo as panelas ou outros utensílios para protestar contra o governo. Enquanto a Folha de São Paulo diz que o PIB argentino vai super bem, a galera tá fazendo panelaço lá. Não tá tudo bem, gente. Não tá tudo bem. E aí o ICL Notícias também traz uma outra informação, que graças ao modelo do Javier Milei, que tá inspirando gente nova, como o Tarcísio de Freitas, assim, Sofia, isso aqui não significa nada para a população, mas a Bolsa de Valores Argentina, que é onde tá o capital especulativo, teve o pior do mundo no primeiro semestre. Então nem para os especuladores o Milei é bom. Deixa eu trazer mais informações aqui para vocês. Por que a gente não vai fazer a mesma coisa? Perguntou o governador em março, sugerindo o Brasil repetir o modelo argentino. Primeira metade de 2025 foi marcada por um desempenho expressivo da Bolsa Brasileira. O Ibovespa registrou uma valorização de 15,44% no semestre, superando o resultado do mesmo período em 24, quando o índice apresentou queda. Em termos de rentabilidade, o resultado coloca o Brasil entre os mercados mais lucrativos do mundo, principalmente quando se considera a variação em dólares. Um grande contraste com o país vizinho, a Argentina, que teve no ranking o pior desempenho do planeta. Naquele país, o índice Merval caiu 30,09% em dólares e 19,44% em termos nominais. O fraco desempenho do mercado argentino representa uma forte reversão em relação a 2024, quando a bolsa do país havia disparado mais de 120 no acumulado do ano. As expectativas otimistas geradas pelas plataformas econômicas prometidas pelo governo de Javier Milei acabaram frustradas. Das 20 bolsas observadas, a Argentina foi a única que caiu. O resultado desmente a avaliação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que considera a gestão Milei na economia como um grande sucesso. Os elogios ao presidente da Argentina são frequentes, como Tarcísio fez em palestra a agentes do mercado financeiro no dia 28 de março. Ele está indo bem, está fazendo reformas que são necessárias, está começando a tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer
A inflação está lá embaixo, avaliou o governador de São Paulo. Se ele está fazendo isso em uma situação muito mais complexa e está mostrando que é possível, porque a gente não vai lá e faz a mesma coisa? E a gente vai ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta. Não tem dúvida que a Folha apoia isso aí, né, Sofia? Ó, feitos um para o outro. Com certeza. Com certeza apoia tudo isso aí, Pedro. E eu acho bastante interessante como eles nem disfarçam, porque o jornalismo da mídia hegemônica, ele gosta de se colocar como imparcial. Mas, gente, as manchetes que você mostrou aqui, imparcialidade onde? Imparcialidade onde? E o que eu acho mais engraçado é que, assim, como são imunes à realidade. Sim. Porque a realidade do povo argentino, que tá sofrendo na mão do Milei, não é invejável. Não é nem um pouco invejável. A gente viu subir a pobreza, a gente tá vendo protesto atrás de protesto atrás de protesto, a gente tá vendo desemprego, tudo. E daí eles pegam um ou outro índice macroeconômico que não se traduz em nada para aumento da qualidade de vida da população e focam nisso e foda-se. Desculpa a palavrão, mas é isso mesmo, sabe? Porque eu acho muito engraçado, porque a gente pode interpretar isso de duas formas. Esse pessoal não entendeu que a economia ela é um meio e não um fim em si mesmo. Quando a gente fala de índices econômicos, a gente está usando isso como uma ferramenta para tentar melhorar a vida das pessoas e não tentando chegar no número em si, porque o número em si não significa nada, é só uma ferramenta. Ou então a outra opção é que eles estão se preocupando sim com a realidade que vai além do número. A questão é, estão se preocupando com a realidade de quem? Dos grandes investidores, da Faria Lima, etc. Que para esse pessoal, com certeza, o Milei tá indo super bem. Estão defendendo por causa disso. Dane-se o povo, o que interessa é a meia dúzia de investidores que ganha com as políticas do Milei, mesmo com o povo todo perdendo, e que financiam a mídia hegemônica. É fogo, Sofia. É fogo. Porque a gente vê o alinhamento de uma extrema-direita junto com a mídia tradicional. É isso que tá rolando. Exato. É o mesmo plano econômico. Exato. E aí a gente vê que extrema-direita e a direita tradicional, moderada, democrática, meio que são a mesma coisa. Só muda se sabe usar terno direito ou não. Exato. Se aparece na Economist ou não. O Bolsonaro não vai aparecer que nem o Milei na Economist. Exato. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. E só pra completar, na minha humilde opinião, Lula acertou em visitar a Cristina Kirchner. Eu também acho. Pessoal que tá assistindo aí ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.